E aí pessoal, gostaram da apresentação então do Hirose? Como vocês viram, é muito conteúdo, realmente muito conteúdo. São muitas situações particulares onde a gente não podia aprofundar demais nos temas. Primeiro porque eu não sou contador, você que está aí do outro lado provavelmente não é contador. Muitas coisas a gente nem entenderia se o Hirose fosse entrar a fundo e cada coisa daria uma aula muito grande. Tanto que os cursos de contabilidade hoje você tem curso de 2 anos a 4 anos. Então nós não teríamos como abordar. Lembrando que tudo que você viu aqui não isenta você de procurar um contador. Realmente é interessante que você leve o seu caso, apresente toda a situação ao seu contador. Como a gente já falou, se estiver em Ribeirão Preto e quiser vir na Sinai Contabilidade, vai ser recebido muito bem aqui por todo mundo, por todos os funcionários que a gente conhece aqui, sempre prestam um bom atendimento. Eu separei alguns tópicos que eu achei importante na apresentação aqui enquanto o Hirose falava, não queria interromper justamente para ele continuar o raciocínio dele, mas são tópicos importantes. Então aqui, uma pergunta que eu separei, como pessoa física, se eu posso cair na malha fina justamente por ter movimentações bancárias, digamos que você fale, eu não emiti nada de nota como pessoa física, não fiz nada, como que o governo vai me pegar? Pela minha conciliação bancária ele consegue, Leandro? Consegue sim, como mencionei também nas apresentações, hoje a Receita Federal ela tem mecanismos de rastrear toda a sua movimentação financeira. Apesar de você não ter emitido nota fiscal, ela consegue ver toda a sua movimentação bancária. Então ela já sabe quanto que você recebe, ela já sabe o quanto que você já paga. Então é importante que você faça a sua legalização de sua empresa o mais rápido possível. Então ele pode ser rastreado sim pela sua conta bancária. Legal. Essa pergunta eu quis encaixar justamente porque o Mercado Livre permite que você mande o dinheiro para qualquer conta bancária. Então aqui é o que o Hirose está falando. Não é o fato de você não mandar para a conta da sua empresa ou de você mandar para um lugar diferente, você pode sim cair na malha fina. Aqui é um caso que, como a gente falou, que realmente engloba toda a sua declaração de pessoa física. Então o contador teria que analisar toda a sua situação. Mas de início a gente já coloca que pode sim ser pego na malha fina, tá? Então agora uma outra situação. Eu tenho uma empresa MEI e a minha quantidade, até abrindo um parênteses aqui, na apresentação o Hirose usou como exemplo, naquela declaração do imposto de pessoa física, referente ao que você lucrou no MEI, ele usou 32%, que é a regra do prestador de serviço, na quantidade de lucro isento. A regra de comércio eletrônico, de comércio, é 8%. Então você vai calcular os 8% sobre o seu faturamento. Aquilo ali é o que você tem de isenção sobre o lucro. O restante, como ele mostrou, tem que ser inserido de forma tributável na sua declaração de pessoa física, que aí engloba toda a sua declaração de pessoa física e também não pode ser analisado sozinho. Mas aqui, por exemplo, você ficou abaixo do que o valor, o seu lucro, quando você pegou na mão, foi menor do que o valor de 8% sobre o seu faturamento. E nesse caso não entra na minha declaração de imposto de pessoa física. Exatamente, só lembrando que, como o Alexandre mesmo disse, na apresentação nós utilizamos uma base de cálculo de 32%, tá? Isso são utilizados para prestadores de serviço, tá? Como falamos também na apresentação, isso não é um percentual que eu coloquei, é o que a Receita Federal ele entende de lucratividade de acordo com a atividade da empresa. Então, prestador de serviços, eles entendem que 32% é lucro. Tá? No caso, que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora é o e-commerce. Então, o e-commerce, que é comércio, o governo, ele entende que a lucratividade é 8%. Tá? Então, no exemplo que está dado na tela lá de sobre 60 mil, no caso de e-commerce, a parcela isenta ele é 8%. Tá, então é importante frisar que no comércio o percentual ele é menor, então se pega-se o faturamento, multiplica por 8%, a parcela que der é isento. Tá, okay? Legal, como o Hirose falou e ele frisou na apresentação um outro ponto, o máximo de contas que você deixar no nome da sua empresa, que forem dela realmente, vão te auxiliar nessa hora, na hora de você calcular. Porém, é importante que elas realmente estejam no nome da empresa. Conta de telefone, conta de luz, conta de água, tudo que for, não, eu pago tudo pela minha empresa MEI. Então, eu deixo tudo no nome dela para diminuir esse seu lucro, para realmente você pagar efetivamente só sobre o lucro de verdade. E como você não vai ter um contador, muito provavelmente como o MEI, isso é responsabilidade sua. Não adianta depois que na hora de declarar o imposto de renda querer fazer isso de última hora que não vai ter como.
não tem como fazer isso. Então já vem preparando, já vem se preparando. Perfeito. Vamos lá, uma outra, a gente está chamando de uma dica legal, porque é uma situação legal. O Irosi comentou comigo aqui. O Irosi, se eu superar os 60 mil reais e eu vou fazer a minha declaração, tudo bem, eu vou ter que desenquadrar, como você citou na apresentação, aí tem as regras como ele colocou na apresentação, eu oriento que vocês assistam de novo para ver se não pegou. Se eu desenquadrar, eu tenho a opção hoje de fechar e abrir a minha empresa de novo, abrir uma nova empresa? Tem essa possibilidade sim. Então, vamos falar que você tem o MEI hoje, tá? O mês, eu tenho um faturamento de 60 mil reais esse mês. No mês seguinte, eu ultrapassei esse valor para 65 mil reais, automaticamente você já tem que comunicar à Receita Federal, fazer o desenquadramento do Simples Nacional. Vamos imaginar que você ultrapassou de 60 mil, foi para 90 mil, que extrapolou os 20%, que é os 72 mil. Tá? Uma dica que vai para vocês é o quê? Porque se você, se acontecer essa situação, você terá que pagar. A partir do desenquadramento, você vai ter que pagar os impostos pelo Simples Nacional desde o início, ou seja, a partir de janeiro. Então, pegar todo o faturamento que compôs 10, 20, 30 mil e recolher sobre o seu faturamento. Tá? Uma dica que vai para vocês aí é o seguinte, já que ultrapassou, em vez de desenquadrar, baixe a sua empresa. Tá? Então morre aquela situação e já abre com o Simples Nacional, porque você já superou o seu faturamento e que comece a pagar pelo Simples Nacional, pela alíquota sobre o faturamento. Você deixa de pagar o retroativo com juros e multa. Legal. É somente uma dica para vocês. Legal. E é como ele falou, se você chegar nessa situação, você já tem uma perspectiva de superar sempre o MEI. Então é besteira você ficar, porque você vai ser obrigado a desenquadrar. Então já dá esse passo mesmo. E aí também, como a gente falou, quanto que custa ter uma empresa Simples Nacional? Isso, os percentuais de impostos, eles são meio que fixos, só que de estado para estado, cidade para cidade, a gente tem variações de escritório contábil. Então aí você tem que procurar mesmo o escritório contábil para pegar o valor. Eu quero ter uma empresa, quanto que você me cobra para manter essa empresa? O que o Irosi diz que você tem que recolher imposto? Por quê? Dentro do MEI, até perguntei para ele, falei, Irosi, então dentro do MEI eu não tenho imposto? Realmente, se você ficar dentro dos 60 mil anuais e fizer certinho o teu pagamento, você vai ter ali as guiazinhas que são baixas, que é de 40 a 45 reais por mês para pagar, e não paga mais nada, lembrando se você ficar dentro dos 60 mil anual. Então você tem uma carga de imposto muito baixa mesmo, praticamente sem imposto. Se você desenquadrar e tipo, superou esses 20%, como o Irosi falou, superou os 72 mil reais de faturamento no último ano, e você desenquadrou a sua empresa, você desenquadrou, você vai pagar sobre, nós estamos em abril, então você desenquadrou em maio, você vai pagar sobre janeiro, fevereiro, março, abril e maio, logicamente, você já vai pagar a alíquota do Simples Nacional, que vai ser pelo menos aí de 4% e pouquinho sobre o faturamento. No caso do comércio, né, que é a maioria dos casos, do e-commerce, inicia-se com a alíquota de 4%. Então, essa dica que ele deu, você consegue, numa forma legal, não é uma forma ilegal, você consegue fechar sua empresa no MEI e abrir uma nova empresa já como Simples Nacional, deixando esses 5 meses de multa que você teria que pagar para trás. Então, é uma jogada legal, não é algo ilegal, até porque a gente não está trazendo nenhuma situação ilegal aqui hoje no vídeo. Tá? Vamos lá, aqui. Uma dúvida que eu coloquei aqui. Só para frisar, na verdade, agora aqui até um ponto. O Irosi falou no meio da apresentação, e é importante que vocês entendam o seguinte. Mesmo se você tem uma MEI e dentro da sua conta bancária superou, você movimentou 50 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, não adianta você fazer a sua declaração de imposto de renda do MEI, da sua empresa, baseado no que você gerou de nota. Ok? Porque eles conseguem puxar, então faça sobre o valor total, é isso mesmo, né, Irosi? Exatamente. Até 60 mil por ano ou 5 mil reais mensais, não tem problema nenhum. Tá? Superou a esse faturamento ou esse depósito ou essa movimentação bancária, você tem que imediatamente desenquadrar para o porte da sua empresa compatível com a sua movimentação bancária. E aí ele faz isso via um contador, ele leva a situação dele via contador. Exatamente, o contador não tem como adivinhar também. Então, você que tem o seu controle, né, eu já levo para o seu contador que ele já faz desenquadramento para você e já a partir daquele momento ou baixa a empresa ou passa a se recolher com uma alíquota pelo Simples Nacional. Legal. Uma outra questão que eu trouxe para ele aqui é, como lá no começo nós falamos agora, o Mercado Livre permite que você saque para qualquer lugar. Então vai ter gente que para não estourar o teto do
do MEI, vai sacar para sua conta de pessoa física. Aí eu perguntei para ele, isso é bom ou é ruim? Aí cai no que ele falou. Se pegar você como pessoa física, aí a alíquota é 27%, em média 27%, vamos falar assim. Então é muito mais alto, é um grande risco esse, né? Com certeza, cair na tabela progressiva é a mesma tabela de CLT, de pessoa registrada. Você vai pegar todos os depósitos que foram feitos, não declarados, não emitidos nota, e colocar no imposto de renda pessoa física. Então você vai pagar muito mais imposto do que se estivesse no MEI, pagando R$ 45,00, tendo todos os impostos inclusos naquele R$ 45,00, sendo legalizado dentro do MEI, até R$ 5.000. Então, vamos legalizar a sua empresa. Então, é como ele falou, até 60 mil por ano, não faz jogada. Faz dentro do MEI que você está ok. Vai superar os 60 mil, já joga para o Simples Nacional, porque a gente falou que inicia em 4% e pouquinho. Então, você inicia em 4%. Se você está iniciando em 4%, é muito melhor do que correr o risco de cair nos 27%. Se você chegar em 60 mil de recebimento, fatalmente você já vai cair nos 27%. De recebimento. Então já compensa você ter uma empresa aberta. Não chega nesse ponto para correr esse risco, tá? Uma das duas últimas perguntas agora aqui para a gente encerrar. Só frisando, então, ele falou do DIFAL. O DIFAL não tem que ser recolhido por pessoa física, por Simples Nacional, desculpa, nem pessoa física. Então, lembrando isso, então não recolhe-se DIFAL, ok? Sobre Simples Nacional e sobre pessoa física. Eu vendi como pessoa física, vou entregar no Nordeste. Você não tem obrigatoriedade de recolher DIFAL, nem como Simples Nacional. Isso entra nas outras empresas, que são... Até que não mude a lei também, né? Então, essa legislação está colocado a base legal na apresentação também, no rodapé. Legal, que a gente sabe que o Brasil, se dependendo da situação, às vezes muda, já volta a valer, mas eu acredito que eles fiquem bem, porque o grande intuito deles com o DIFAL era pegar a grande movimentação do e-commerce, que são lucro real, lucro presumido, que eles saltam já do Simples Nacional. Foi uma jogada legal para nós, para quem está no Simples Nacional, é uma jogada muito interessante. O ICMS da compra, frisando também, aí sim, ICMS de compra, ele influencia sobre Simples Nacional também. Qualquer empresa que esteja comprando vai ter essa influência do ICMS da compra. E quem gera essa guia, Iros? Eu preciso entrar em algum site? Como é que eu faço? Então, vocês que compraram mercadoria de fora do estado que tem o diferencial de alíquota, procure o seu contador, que ele vai emitir a guia para você. Está individualizado por cada nota fiscal. Legal. E outro ponto importante de frisar no ICMS de compra, que é o que o Queiroz falou, ele ajuda na construção do seu preço de custo do produto, porque você tem que embutir aquele percentual que você está pagando sobre aquele produto de custo. Se você não colocar, você pode ter uma surpresa. Você chegar lá e sua mercadoria ele equivale a 10% a mais de custo. Se você não contar com isso, você vai ter um prejuízo na sua empresa ou uma diminuição do seu lucro, ok? Irose, eu nunca recolhi ICMS de compra, eu já tenho empresa e sempre compro de fora. Isso está guardado? Eu estou em dívida com o governo? Eu tenho que acertar isso ou como que funciona? Com certeza, o correto é o que? Levantar nos últimos 5 anos todas as notas fiscais que você comprou fora do estado, pedir para o seu contador fazer um levantamento, recolher isso retroativo, tá? Esse é a forma correta. Caso contrário, você está sofrendo risco durante 5 anos de ser retroagido e recolher esses impostos. Então, vamos evitar o susto aí, vai atrás, porque sempre quando você vai atrás da receita, você está mais suscetível a algum tipo de parcelamento, a algum tipo de condição diferenciada para acertar, porque ele entende que você está agindo de boa fé. Então, isso é muito importante. Pessoal, eu queria aqui agradecer a presença do Roberto Irosi. Ele dispôs do tempo dele aqui, a gente bateu um papo por mais de 1 hora e depois ainda mais gravando aqui, a gente ficou conversando. Eu quis trazer ele por ser um profissional sério, a gente não apresenta no canal pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe se as informações que ele vai passar aqui procedem ou não. Então nós confiamos, acreditamos no trabalho, confiamos na Sinai Contabilidade. Como a gente falou, a Sinai Contabilidade em Ribeirão Preto, e quem é da região aqui do entorno de Ribeirão Preto, todo mundo conhece aqui, que é, vamos falar, a Grande Ribeirão, pode procurar o Irosi aqui, ele vai atender vocês com o maior prazer. Obrigado, viu, Irosi? Eu que agradeço também a oportunidade de estar explanando ou tirando as dúvidas, né, das pessoas que estão do outro lado aí. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem também, no final da apresentação tem meu e-mail, não prometo que vou estar respondendo de forma online, mas na medida do possível, caso alguém tenha alguma dúvida, através do e-mail robertoirosi@sinaicontabilidade.com.br estaremos
à disposição de vocês todos. Legal. E só para vocês entenderem, quando a gente fala que a Sinai atua em Ribeirão e região, não é por uma questão de estrutura nem nada. Ele tem bastante funcionário aqui até para dar conta tranquilamente. A questão é que o contador ele é responsável hoje criminalmente perante as ações ilícitas de uma empresa. Então o Hirose prefere, a Sinai Contabilidade, acompanhar de perto as empresas que ele toca. Então ele faz reuniões, ele vai na empresa, ele liga, ele sendo dono da empresa e mesmo assim eu tenho um contato direto com ele, ele já disponibiliza esse contato. Então realmente é uma opção de trabalho dele pela seriedade que é o trabalho de contador, sendo bem feito da forma correta, que senão prejudica você, vendedor, e prejudica também a ele. Ele pode responder pelas suas ações também, tá certo? Galera, muito obrigado, eu sei que mais dúvidas existirão, vão colocando outras dúvidas diferentes e a gente vai tentando marcar aí mais bate-papos com o Roberto para a gente esclarecendo. Um grande abraço para vocês, até a próxima e muito obrigado. Grande abraço.